Olá, meu nome é Carlos, eu sou diretor do Alivit e quero dar boas-vindas a todos os profissionais que estão nos conhecendo. O nosso propósito é oferecer um software simples, rápido, completo, sempre visando o maior conforto do profissional. Disponibilizamos também no Facebook uma página intitulada Nutricionistas Clínicas Atualizadas, onde todo profissional, além de vários conteúdos, podem publicar gratuitamente os seus trabalhos. Sejam muito bem-vindos para esse teste gratuito de 30 dias e, gostando, divulgue aos amigos nutricionistas. Nós, do Alivit, lhes desejamos muito sucesso. Oi, eu sou nutricionista, faço parte da equipe de nutrição do software Alivit e estou aqui para contar uma novidade. A gente compartilhava conteúdos no meio científico por meio do nosso blog e a partir de agora, você, profissional nutricionista, estudante de nutrição, vai poder conferir todo o conteúdo também no formato de vídeo. Oi Nutri, tudo bem? Como é que você vai? Um prazer estar aqui falando para você sobre gestão de consultório. Espero que você goste dessa aula. Na verdade, nós vamos dividir ela em duas aulas. Primeira parte e segunda parte, tá bom? E aqui você vai sair daqui assim muito bem informada sobre o que você fazer no seu consultório para que dê certo e vire um negócio de verdade, né? E principalmente saber quais os pontos relevantes que você vai fazer para ele dar certo, porque muito te falam para fazer e a gente não fica sabendo o que é realmente bom, né? O que realmente faz diferença. Então, o que é muito importante, primeiro, é a gente focar no que realmente importa, e é isso que eu vou fazer aqui, eliminando aquela aura irreal de que o marketing é a solução para todos os seus problemas, exclusivamente e obrigatoriamente. É óbvio que o marketing é importante e a gente não quer dizer que não, mas a ideia é que hoje vende-se que fazendo marketing você resolve tudo. E a verdade é que se você não estiver bem preparado por trás todas as outras coisas, o marketing até pode tentar te trazer cliente, pode até acabar trazendo, mas você não vai estar preparado para aproveitar. Então a gente quer atuar no resto, que realmente, inclusive na maioria das vezes, não tem custo nenhum para você fazer, tá? Eu queria falar um pouquinho de mim, só para você entender quem está falando aqui, né? Eu sou brasileiro, mas meu avô já era brasileiro, mas meus bisavós dos dois lados eram italianos. Então, eu nunca tive problemas de recursos, embora sempre muito bem empregado, né? Nunca tive esse tipo de problema, mas obviamente eu acredito que eu soube aproveitar muito todas as oportunidades, porque isso também era importante, né? Então, apesar de eu poder fazer qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, era muito bem contado, né? Eu tive uma questão na minha vida de que meus pais eram muito bem sucedidos, então a gente sempre tive uma régua muito alta para conseguir chegar aonde eu queria, e olhando para eles aquilo parecia inatingível inconscientemente. É óbvio que a maioria das vezes a gente não tem isso, né, conscientemente, mas no subconsciente. Tive a oportunidade de fazer muitos estudos desde um colégio muito bom, a partir até da 7ª série, foi quando hoje é o 8º ano, eu pude realmente ingressar num dos melhores colégios de São Paulo, se não do Brasil, e foi lá que inclusive eu consegui ter um pensamento mais crítico, que era o que era muito preconizado nesse colégio, né? Essa parte é muito interessante, porque abriu muito a visão e para ter uma visão mais integral dos negócios e tudo mais. A minha formação sempre foi muito empresarial, porque meus pais, os dois eram empresários, então dentro de casa isso estava no DNA. Então a gente acabou ingressando nisso o tempo todo e era algo que se falava no dia a dia também, a gente participava desde cedo nos negócios também, trabalhando. Desde os 14 anos, 13 anos mais ou menos, eu já estava trabalhando um pouco ali para aprender, então aquilo realmente foi entrando pela pele, né, pelo DNA.
Também tive uma oportunidade muito interessante de crescimento em estudos quando eu já estava trabalhando nas empresas, algumas da família, outras de outras pessoas, mas consegui fazer um MBA bem internacional, numa das melhores escolas que existe, e também cursos fora do Brasil, na área de gestão, no Canadá, por exemplo. Então, assim, tem uma formação interessante. A gente sabe que formação hoje é importante, mas nem tanto, né? O importante é o quanto a gente consegue aproveitar esta formação. E aí eu quero demonstrar também para você que esses 25 anos de gestão são muito interessantes para eu poder fazer um curso como esse, porque eles foram todos dedicados ao contato com os médicos, nutricionistas e outros profissionais de saúde. As empresas vendiam produtos para eles e, portanto, a gente tinha um contato íntimo, comercial, mais íntimo no sentido de estar sempre junto, sempre entendendo as necessidades, e com isso a gente também aprendeu demais o que era feito de correto, o que era feito de errado nas clínicas, e entendia muito bem a cabeça, né, dos profissionais de saúde. E se tem uma coisa que a gente aprendeu é que realmente eles não saem com nada de formação na área de gestão das faculdades. E isso, obviamente, a gente sabe que é um problema depois, né? Porque não adianta você só ser um bom profissional de saúde com resultados, que é o que o seu paciente mais quer, se você não tem tudo o resto por trás, para que você possa garantir que você vai continuar dando aquele bom atendimento para o paciente. E é disso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar bastante de estar preparado para atender ao paciente, a ter uma continuidade de atendimento para o paciente. Então, é muito importante o seu paciente ter certeza que você vai estar lá para atender ele outra vez. E para isso você precisa fazer sua parte na parte de gestão do seu consultório, para que você esteja saudável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista empresarial, e não do ponto de vista só da saúde em si, que é o que vocês mais tratam, né? Esses 25 anos foram muito interessantes para mim, porque eu passei por todos os tipos de departamento que você puder imaginar, e isso me deu uma visão muito interessante. Passei por RH, administração geral, financeiro, logística, estoque, tudo que você imaginar, tecnologia também, né? São áreas muito importantes dentro de uma empresa. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, você também tem todos esses departamentos dentro do seu consultório. Eles só não são separados por nomes, mas você tem esses departamentos aí e tem que ter atenção a cada um deles. Obviamente, você é a pessoa que faz tudo ou quase tudo em cada departamento. Aí vai depender, é claro, do tamanho da clínica, se você tem assistentes ou não, e a gente sabe que a maioria não tem. Então, você é que faz tudo, a parte administrativa, financeira, marketing, comercial, tecnologia e muitas outras coisas. E é em cima disso que a gente vai tratar. Como você aproveitar todas essas coisas para o bem do seu consultório, para você crescer, para você ter um consultório forte e até satisfazer os seus sonhos. Essa é a verdade. Eu sou empresário também há 12 anos, já tive algumas empresas, elas foram vendidas hoje, algumas empresas que faturavam, chegaram a faturar muito rápido, muitos milhões. Então tenho bastante experiência para passar para vocês. Eu acho que o mais importante é que essa experiência é uma experiência de quem estuda todos os dias a parte de gestão. Eu não sou um profissional de saúde que aprendeu um pouco de gestão para te passar. Eu sou uma pessoa da área de gestão que viveu 25 anos aprendendo como pensam os profissionais de saúde e aplicando recentemente na prática, como eu vou te falar. Após a minha venda das empresas, calhou exatamente com o começo da nossa pandemia. E aí eu não sabia o que fazer, porque eu ia abrir uma outra empresa, mas na pandemia não se podia praticamente abrir nada, né? Era extremamente arriscado. E o que eu fiz foi ajudar a minha esposa, que é uma nutricionista, Marta Módio, a melhorar o consultório dela, porque um certo dia ela veio me pedir um valor porque ela queria fazer um curso, e eu perguntei, escuta, mas do seu consultório você não consegue tirar isso?
mais para entender, né, por que ela estava me perguntando. E ela falou, olha, eu consigo tirar muitas coisas, consigo pagar minhas contas normais, consigo tudo, mas eu não consigo investir num curso um pouco mais caro para poder subir de nível, né? Eu falei, então, opa, alguma coisa está errada. E foi aí que eu falei, então eu vou te ajudar, vou aproveitar que eu estou aqui sem fazer nada, basicamente, e vamos te ajudar. No começo da pandemia, então, começamos com isso. O Instagram dela tinha 100 pessoas e hoje está com quase 11 mil. O LinkedIn tinha 100 pessoas, hoje tem 17 mil contatos, e que foram os 2 focos principais. E também o foco principal, na verdade, foi a gente fazer o consultório crescer. Crescer como, né? Dar mais resultado. Em resumo, 2 anos e meio depois, nós temos 5 vezes o faturamento que ela tinha naquela época. Hoje a agenda está cheia para mais de um mês, lotada mesmo, não tem horário, e tem mais de 300 consultas vendidas e pagas dentro de um programa que a gente criou para isso. Nada disso veio de investimento em marketing. O investimento é puramente na gestão do negócio. Então, é nisso que eu vou focar com você, para que você entenda que, mesmo sem ficar gastando rios de dinheiro e tempo, porque o recurso mais importante que você tem é tempo, em marketing você consegue ter resultados como o que eu estou falando aqui, tá bom? Agora, é óbvio que eu preciso sempre lembrar você que a gente não acerta sempre, né? E isso é muito importante você ter também para quando você estiver aplicando tudo aqui. A gente não acerta sempre. Então, eu errei um monte de vezes. A grande diferença é a gente poder usar esse erro para aprender, para crescer. Então, não vou te dizer que errar é sempre bom. Claro que não. A ideia é reduzir o erro ao longo do tempo. Então, a gente vai buscar isso. Porém, cada vez que errou é uma oportunidade para você entender o que estava errado, corrigir e ter melhores resultados depois. E é assim que você vai aprimorando o seu resultado, sua gestão, o seu consultório, ok? Então isso é muito importante. E por que eu, então, para resumir, por que eu acho que dá para te ajudar muito bem? Os meus 25 anos de experiência em gestão nacional e internacional, junto com médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas principalmente, mas também outros profissionais de saúde. Além disso, eu estudo isso todos os dias, então é muito interessante porque eu posso te trazer novidades diárias. Não é o meu core business, que a gente vai falar sobre isso depois, não é o meu core business não é a saúde, é a gestão. Mas eu tenho toda a experiência aplicada na saúde, então acho que isso que é muito interessante aqui para você. Tá? Além disso, a gente teve os resultados muito acima da média no consultório da Nutri, Marta Módio, e de outros profissionais também. Tá? Vamos falar um pouquinho da gestão de consultório em si? Agora a gente entra realmente na matéria que vai te dar os caminhos, vai te ajudar a trilhar os caminhos. E vou te dizer, isso tudo parece estar trancado num cofre, então eu vou te ajudar aqui a abrir esse cofre. Tá? Esse cofre vai ser a nossa função aqui, é você conseguir guardar esse segredo do cofre para que a gente possa abrir e você ter acesso àquelas informações. Então, o que é gestão? A primeira coisa que a gente tem que falar é de onde vem essa palavra. Ela vem do latim de gestione. Mas que importância tem isso? Nenhuma, né? Essa é a verdade. Mas só para a gente saber de onde vem. O principal disso tudo é que a gestão é o conjunto de ações necessárias para você administrar uma organização, uma empresa ou um negócio, que é o caso do seu consultório. Espero que seja um negócio, né? O principal também da gestão é integrar essas áreas todas, de todos os tipos de recursos que você tem, usar eles melhor para ter um resultado maior. Então,
Veja, em nenhum momento aqui eu falei necessariamente em investir dinheiro, investir recursos. E a gente precisa avaliar muito bem isso. O seu tempo é um recurso mais importante muitas vezes do que o dinheiro, e ele vale dinheiro, né? Agora, a primeira coisa no qual a gente vai focar, então, para você entender se você tem que continuar vendo essa aula ou se pode parar por aqui, é o que você quer ter. Existem dois tipos de caminhos que você pode tomar. Um deles é a filantropia. Na filantropia, você tem uma possibilidade de ajudar muito as pessoas, só que você tem a necessidade de ter uma entrada de capital, de certa forma, porque a filantropia, para ser realizada, ela precisa de recursos, né? Pode ser tempo também, é claro, tempo de terceiros, mas você precisa de algum tipo de doação, do seu tempo, do seu dinheiro e tudo mais. O negócio, na verdade, você também pode ter um negócio que vise, tenha vários objetivos, e um deles é ajudar as pessoas. Todo negócio também tem esse objetivo de ajudar as pessoas, caso contrário, ele não vai evoluir. E é nisso que você precisa focar. A diferença é que o negócio ele precisa ter resultado. E o objetivo é você ter resultado para que você continue podendo estar lá para continuar ajudando as pessoas. Se você tem um resultado que é sustentável, você consegue ajudar as pessoas. E é nisso que nós estamos focando. No negócio, você também investe seu tempo e recursos, só que você de volta quer ter alguma coisa. Capital, dinheiro, para você poder continuar lá e continuar investindo em você e no negócio. O que acontece? É que se você olhar aí nesse slide, você vai ver que a bola amarela é geralmente onde estão a maioria dos profissionais de saúde. Eles não são nem o negócio nem a filantropia. Eles não enxergam aquele consultório como um negócio, né? E também, além de tudo, praticam a filantropia dentro do negócio disfarçadamente. Você, por exemplo, pode praticar a filantropia de várias formas, realmente doando o seu tempo, a sua consulta, o seu atendimento. Você pode também, simplesmente aceitando um parente que venha e queira ser atendido de graça, e o seu tempo também pode ser utilizado em coisas erradas. Isso não deixa de ser filantropia, você está ajudando outros e de repente gente que você nem queria estar ajudando. O resumo de... Olha, óbvio, eu não estou te falando que você não deve fazer filantropia, mas você deve saber o quanto você está fazendo de filantropia. Então você pode fazer uma consulta pro bono, por exemplo, não há problema nenhum. Então, é muito legal você definir onde você está. Se você, e você vai se perguntar agora eu vou até te dar tempo para você pensar. Eu quero que você se pergunte se você quer uma filantropia, e aí você tem que fundar uma ONG. Porque os impostos vão ser melhores, você vai ter vários benefícios fundando uma ONG, né? De repente você, sei lá, recebeu uma herança e quer aplicar. Puxa, legal, vai ajudar demais as pessoas, não tem problema nenhum. Se você quer ter um consultório, aí você tem que pensar nele como um negócio, né? Se você quer ter uma ONG, esse curso daqui para diante não é para você. Então eu te sugiro para você não perder seu tempo e você realmente buscar alguma informação que te dê informação sobre ONG. Aqui nós vamos falar sobre negócio, legal? Se você respondeu que você quer ter um consultório, aí eu tenho uma segunda pergunta para você. Você quer ter um consultório de resultados ou você quer ter um passatempo? Porque tem muita gente que tem consultório ou tem atendimento e usa aquilo até como subterfúgio, ou para ficar lá, ou para ficar mais calmo, ou para sair de casa, tem vários motivos, mas nem sempre é como um negócio. Então, para você ter resultados, você precisa enxergar o consultório como negócio. E essa é a próxima pergunta. Você quer ter um consultório de resultados? Se você quer ter, aí você quer um negócio de verdade. E é nisso que você tem que focar agora. Não adianta você querer ter um consultório de resultados, mas continuar com a cabeça de filantropia ou de ONG e não de negócios, tá bom? Então, nós vamos falar muito sobre isso e a partir daqui a gente tem muitas dicas também para você
fazer isso virar um negócio de verdade. E sabe qual é um dos maiores impedimentos para que as pessoas pensem no consultório como um negócio? A vergonha de que existe culturalmente, né, de que ganhar dinheiro é errado. É vergonhoso às vezes. Na área da saúde, então, nossa senhora, está explorando a pessoa, está explorando a necessidade da pessoa. Bom, você me aponta, por favor, se você for capaz, um negócio que não ajude as pessoas. Então, todos os negócios de saúde, seja lá uma clínica médica, uma clínica nutricional, ou mesmo uma fisioterapia atendendo, um massagista atendendo, o que seja, está ajudando alguém, né? Só que, se quando você, por exemplo, se você está muito na moda, vamos lá, casamento, está muito na moda você fazer casamentos que são gerenciados por uma pessoa. Essa pessoa, por acaso, não está te ajudando? Porque ela está economizando seu tempo, ela está economizando de você ter que ir atrás, de você errar bastante nas escolhas que você fizer, de repente de ter um valor mais acessível para algumas coisas porque ela já tem um relacionamento. Então isso não é uma ajuda e ela deve cobrar menos porque ela está te ajudando? Não, a gente tem que cobrar o justo e é nisso que a gente vai focar também daqui para frente, pensar nisso, tá? A grande notícia, na verdade, é que hoje em dia isso já mudou. Então, se você ainda tem esse pensamento de que é vergonhoso ganhar dinheiro, e muitas vezes isso é a sociedade colocando na sua cabeça, e principalmente porque você está na área da saúde, pula essa fase, porque já passou. Então, hoje, um profissional bem recompensado pelos resultados que ele tem é a melhor coisa que existe, porque ele tem aquele resultado como justiça pelo que ele está proporcionando para as pessoas, tá bom? Então, assim, tem que ter sempre na sua cabeça que para você continuar dando aquele resultado para aquele paciente que te procurou, o paciente já tem essa noção de que você também tem que estar bem. Você tem que estar bem para quando ele voltar daqui a 3 meses, não bater na porta e seu consultório está fechado porque você não conseguiu pagar o aluguel porque você cobrava muito pouco. Então, principalmente porque não sabia os custos do seu consultório. Então, é uma coisa muito importante para você levar em conta sempre quando você estiver falando em gestão de consultório, de que você cobrando bem, o justo, não estou falando cobrando necessariamente muito ou não, mas cobrando o justo, você está garantindo o melhor atendimento para o seu paciente. Você vai poder investir mais na sua formação, também terapêutica, mas também na sua formação de gestão e tudo mais, para que você possa estar lá quando ele for te procurar. Porque de nada adianta você dar um super resultado e depois você não está disponível mais e abandonar ele porque você não teve capacidade de manter seu consultório. Legal? Tá bom, Rogério, mas como transformar essa minha realidade, né? Eu vou te ajudar com algumas dicas e sugestões iniciais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essas dicas, se você aplicar com vontade, você vai ter efeito imediato. O efeito é muito rápido. Então, aplique com vontade. Isso é muito importante, tá? Com quase nenhum investimento financeiro, ou nenhum investimento financeiro, se você não quiser, você pode ser capaz de iniciar essa tua transformação aí sem problema nenhum e já ter resultado. Então, presta bastante atenção no que nós vamos falar, na parte técnica que nós vamos entrar daqui a pouco, porque é muito importante também. Então, a primeira questão técnica que nós vamos falar aqui é a diferença entre gestão e marketing. E vocês podem ver pelo gráfico que está aí, que mostra que o marketing está dentro da gestão e não o contrário, certo? Portanto, veja bem, você não guia a gestão através do marketing, e sim você guia o marketing através da gestão. Aqui eu estou mostrando só o marketing dentro da gestão, mas no próximo slide vocês já vão ver todos os outros itens que também fazem parte da gestão. Tá? Isso é só para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, lembre-se sempre disso. Você não define a gestão pelo marketing, você define o marketing pela gestão. E ele pode nem existir, dependendo dos casos. Depende muito da sua análise de gestão. Então, às vezes você vai investir em outras áreas. De repente uma melhoria do consultório, em você, na questão terapêutica, de você, por exemplo, fazer um curso terapêutico.
Então, é muito mais interessante, às vezes, do que investir no marketing, porque o maior marketing é o resultado, com certeza, tá? Mas vamos lá. No próximo slide, você consegue ver a gestão do consultório, ela tem várias áreas. Aí eu estou dando exemplos e vocês veem essa flor, formou uma flor, né? São vários círculos entrelaçados e que acabam formando essa flor linda. Cada um desses círculos está representando uma área da gestão. E essas áreas da gestão, todas elas são importantes. Algumas pessoas já me perguntaram, mas Rogério, se eu tenho um negócio um pouquinho diferente, eu posso ter outras áreas? Sim. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando como base a maioria dos consultórios. Mas, por exemplo, uma empresa que tenha produção, aqui eu não tenho produção, eu não tenho pesquisa e desenvolvimento, eu não tenho outras áreas. Então aqui a gente está focando muito no que é o consultório. E no consultório, de forma geral, a gente tem essas áreas, a área administrativa, a área estratégica, a financeira, a contabilidade legal, a área comercial, a área de segurança e risco e também a área de marketing. Veja que marketing é uma delas, não é ela inteira. Ela é só uma delas, e vocês vão ver um pouquinho melhor de que a importância dela é bem relativa, tá? Ela é importante? Mas ela é a cereja do bolo, tá? Então voltamos com essa pirâmide à pergunta, marketing é a coisa mais importante que você tem para fazer? Ou não? A pirâmide mostra como deve ser estruturada a gestão. Você, por um acaso, já viu um prédio começar a ser construído pelo 20º andar? Não, né? Começa pelo subsolo, pelo térreo, e é assim que é. Numa pirâmide é a mesma coisa, a gente começa pela base e não pelo pico. O pico é a cereja do bolo. A gente começa pela administração. Depois a gente passa para a estratégia. A estratégia ajustada, a gente passa para a área financeira, aí assim por diante, contabilidade legal, segurança e riscos, comercial, e só aí a gente vai definir o que nós vamos fazer de marketing, se nós vamos fazer de marketing. Então, essa é uma linha de raciocínio que eu vou explicar para vocês em detalhes, para que vocês possam entender, na parte 2 do nosso cursinho. Essa linha de raciocínio é algo muito importante para que você entenda, quando você se deparar com uma oportunidade, o que você deve fazer. Então, se, por exemplo, você tem, no dia a dia, você vai estar seguindo esse lado à direita aí, que é esse lado amarelo, tá? Então, assim, eu começo a linha de raciocínio pelo que eu já falei. Você vai ver se a administração está de acordo com a estratégia, e se a financeira está suportando a estratégia que você criou, se a parte de contabilidade legal não está fora e a parte de segurança e riscos não está fora. Então, por exemplo, nessa parte de segurança e risco, você tem coisas que você não pode sair fazendo sem considerar se é permitido pelo CRN, CRM, ou seja lá qual for o seu conselho regional. Então, depois vem a parte comercial e depois vem o marketing. Então, a linha de raciocínio desse lado amarelo é assim, eu tenho um objetivo que eu defini do ponto de vista de gestão. No que eu devo investir? Então, a palavra principal aí é no que. No que eu devo investir lá em marketing? Pode acontecer também de você receber uma oportunidade. Então pode vir a pessoa do bairro que você tem o consultório, vai te visitar e falar que ele tem uma oportunidade, por exemplo, para você colocar no jornalzinho de bairro, né? Um anúncio para chamar pacientes. E aí você pensa, nossa, faço, não faço, e você decide com base em quê? Chutômetro, né? Então aqui a gente vai, justamente do lado laranja, te dar uma linha de raciocínio contrária. Se você receber uma oferta do jornalzinho do bairro, no nosso exemplo, de você fazer uma propaganda, você tem que pensar, bom, isso está alinhado com os meus objetivos comerciais? E aí você vai descendo a pirâmide no sentido em que está a seta laranja. E aí você vai, está de acordo com segurança, risco, contabilidade, está de acordo com a minha capacidade financeira, está de acordo com a minha estratégia. É possível fazer do ponto de vista administrativo? Porque às vezes, por exemplo, você precisa fornecer um monte de informação, uma arte que você não tem,
Então, do ponto de vista administrativo, é possível? Então, o raciocínio é ao contrário. Então, a pergunta ali eu tenho uma oportunidade de marketing. E a pergunta principal é, será que eu devo investir? Então, é nisso que a gente precisa pensar. O que não pode é você sair investindo sem pensar, sem ver se está alinhado com a estratégia que você já deve ter feito. Tá bom? Bom, na segunda parte, você vai sair sabendo o que é importante na gestão do consultório e você vai estar mais pronto ou pronta para tomar decisões corretas e sem achismo. Esse é o objetivo principal. Só que você também vai entender onde você deve focar de principal em tudo para que você possa realmente ter resultados, ter lucro, mais lucro com menos esforço. Tá bom? Vou te fazer um convite para já seguir as redes sociais que estão aí na tela e o consultório, o site do Super Consultório. E se você tiver qualquer dúvida, por lá você também consegue entrar em contato conosco. Então te vejo na parte 2 e um grande abraço.